Está conversando conosco aqui no RB Especial o professor Domingo Montanaro, especialista em crime cibernético. Nós estamos conversando exatamente sobre o hackeamento dos procuradores da Operação Lava Jato. Quer dizer que, recebido esse material pode ter sido editado, pode ter sido modificado antes de ser publicado no jornal. Esse é o ponto. Nada garante, de tudo pelo menos que eu tive acesso, né? Ou seja, obviamente não atuei nesse caso, mas nada garante a autenticidade disso daí. E eu sei que quando a gente fala de evidência digital, fica um pouco mais difícil do pessoal entender. Então, eu quero fazer só rapidamente um paralelo. Pense num assassinato e uma faca cheia de sangue no local do crime. Dois conceitos importantes para o público em geral entender. Primeiro, a integridade da prova, ou a integridade daquela evidência. E segundo, um negócio chamado cadeia de custódia. Rapidamente explicando. Integridade. Será que alguém, depois que pegou aquela faca, não colocou lá o sangue de outra pessoa ou a impressão digital de outra pessoa para incriminar alguma outra pessoa e tentar dizer que foi o hermano que matou ao invés do assassino original? Você precisa checar se aquela evidência coletada no local do crime ficou íntegra até o momento, por exemplo, da decisão do juiz. Perceba? Então, a questão da integridade. Será que ninguém mais... A integridade da prova. Exato. Será que se ela não foi manipulada? Exato. Será que ela não foi contaminada? Será que não mexeram na integridade desse objeto? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a cadeia de custódia. Quem coletou isso lá no local do crime? A que horas? Onde esse material ficou depositado? Por quanto tempo? Quem foi a próxima pessoa que pegou para analisar aonde, de que jeito? Tirou foto daquele objeto naquele momento ou não. Tudo isso é importante para garantir a cadeia de custódia. O que me garante, sem essa documentação forte de cada etapa, o que me garante que o julgamento que está acontecendo, por exemplo, é daquela faca e não foi alguém que está trazendo num processo real, por que não, a faca de um outro crime? Perceba? Uma prova contaminada. Se foi o hacker mesmo que teve acesso a essas conversas, né, conforme tudo está aparecendo, né, e começou a mandar para os repórteres e tal, nada garante a integridade, ou seja, que ninguém foi lá e digitou uma coisinha a mais. Você não tem um meio de fazer uma perícia e provar se aquilo é verdadeiro ou não? Tem. Tem meios? Depende do objeto. Então, primeiro, nos servidores do Telegram, seria necessário, seria o lugar mais adequado para fazer essa perícia. Lá nos servidores do Telegram. Telegram é uma empresa russa, fica um pouco mais difícil de fazer isso. E segundo, pelo menos nos computadores desses hackers, em tese, imaginando que eles foram o primeiro lugar que teve acesso e onde foi baixada essas conversas. E aí sim, a perícia... Pode comparar a mensagem original lá no Telegram com aquela fornecida pelos hackers. Para isso, teria que ter acesso às mensagens lá do Telegram. Certamente, irmão, o teu raciocínio está corretíssimo. Certamente, se tivesse acesso aos dois objetos, o servidor... Podia fazer uma comparação. Exatamente. Esse é o ponto. O acesso a esse arquivo do Telegram é difícil de... Existem as questões de legislação internacional, existem as questões de tratados... Esse material está lá, de qualquer forma? Não? Sim, esse material, em tese, tendo em vista a forma como funciona a plataforma do Telegram, esse material, se não foi destruído pelos próprios hackers, por que não, né? Ele até pode, nós, enquanto manipuladores dessa plataforma, quando apagamos essa conversa, temos a sensação de que aquilo foi destruído. Muitas perícias que nós fazemos, inclusive, demonstram que isso é falso. Ou seja, mesmo nós apagando isso lá do servidor, a própria empresa mantém uma cópia disso, muitas vezes por segurança, muitas vezes porque quer explorar esses dados. Então, nada garante, nem a nós, por mais que tenha um termo que diga e etc., tecnicamente falando, do ponto de vista da perícia, só com um perito indo lá verificar para dizer efetivamente esse conteúdo foi destruído e não é passível de recuperação. Hackear uma conversa entre celulares é uma coisa relativamente simples, né? Se faz muito, né? Se faz bastante e existem muitas formas de fazer isso. A forma mais simples é quando você tem acesso ao dispositivo. Isso acontece muito entre cônjuges, né?
um cônjuge tem acesso ao dispositivo, ao smartphone, ao telefone do outro. Você contrata um detetive aí para espionar o outro cônjuge, para saber se ele está te traindo, esse tipo de coisa. O que tem acontecido é o próprio cônjuge instalar aplicativos de espionagem no telefone do cônjuge enquanto está desatento, dormindo, tomando banho, etc. Esses aplicativos existem aos montes. É a forma mais simples hoje de você poder espionar e monitorar o que acontece. Em alguns países isso é crime, inclusive, né? Então, aqui no Brasil, o que a gente acaba percebendo, e aí, veja, estamos falando das pessoas físicas. Nas empresas, isso tem acontecido muito com motivação de concorrência desleal, furto de propriedade intelectual, justamente até questões passionais de funcionários que se voltam contra a empresa. O sujeito é despedido de uma empresa e fica ali... com raiva. Com raiva da empresa. Quer se vingar. Chega em casa, pega o computador e começa a entrar Entra nas comunicações do presidente, da diretoria, encontra alguma coisa que ele acha que é comprometedora e faz o vazamento, manda para algum concorrente que tem interesse naqueles dados. Ou manda para a imprensa. Perfeito. A imprensa, de uma certa forma, não se desobriga a publicar, porque usando aquela figura do sigilo da fonte, publica e a coisa sai. Agora, como é que a justiça tem tratado o crime cibernético no Brasil? Nós estamos em que situação, em que posição perante o mundo? Olha, o pessoal até achava que no Brasil não tinha legislação adequada e pois etc. Pois é, eu sempre ouvi isso. Isso realmente foi uma coisa que perdurou aí por muitos anos. Veio a lei da Carolina Dickmann, e eu não sou advogado, te passo a visão do perito que está atuando há quase 20 anos aí, diuturnamente em todos esses casos, né? Mas perceba, mesmo com a lei da Carolina Dickmann, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet que veio agora em 2014 e tal, a questão é que lei para a grandíssima maioria das coisas que acontecem na internet ou pelos meios digitais, lei até tem. O problema é fazer o enforcement, ou seja, fazer essa lei ser aplicada. E aí a gente percebe que as forças policiais, principalmente as estaduais, não têm o nível de investimento em treinamento de pessoas, tecnologia, processos, para poder fazer valer essa lei, principalmente quando o meio de prova é mais complexo, como o digital. Muito bem. Para completar, uma simples conversa no celular, pelo WhatsApp, pode perfeitamente ser hackeada. Pode. Então, e mesmo que você delete, é o que a gente estava dizendo, né? Exato. Ou seja, o perigo continua. Continua justamente porque as pessoas não têm até controle de todos os lugares onde esse dado é replicado. Tem gente que usa o WhatsApp Web no computador, tem gente que acaba utilizando o WhatsApp num outro computador onde fez um backup ou uma sincronização do seu telefone, ou espelhamento do aplicativo do WhatsApp. Nossa, quanta coisa. No isso tablet. Então, quando a Polícia Federal chega na casa aí de um suspeito, né, e recolhe os seus celulares, o que é que eles fazem? Por que eles recolhem aqueles celulares? Aquele celular vai se transformar num objeto de perícia. Perceba, a Lava Jato está se dizendo que é a maior perícia técnica informática da história. Talvez porque a Lava Jato seja um dos maiores casos de corrupção, se não o maior caso de corrupção. Além dos policiais que estão ali recolhendo, prendendo, do japonês da Federal que está ali, tem o pessoal que está lá atrás nos computadores. Eles recolhem tudo isso, colocam lá, em tese, né, naquele saco lacrado, justamente para a questão da cadeia de custódia, levam isso para um laboratório, e nesse laboratório vai ser feita a perícia, onde cada celular desses é um objeto da perícia, e eles vão precisar responder alguns quesitos, muitas vezes para o delegado, muitas vezes para as partes, dependendo do processo, do estágio do processo que aquele negócio está, né? Para dizer, olha, tinha tal conteúdo, o que estava escrito nas conversas entre o interlocutor e tal. Aí eles fazem um exame técnico-científico para responder esses quesitos. Eu acho que o importante nessa história aí é mesmo o suspeito deletando essas mensagens não vai adiantar nada. Perceba, a gente vê isso muito nas empresas que são os nossos clientes, né? Então, muitas empresas, para fazer uma investigação interna, vão olhar, por exemplo, o que tem nos computadores desses funcionários, já há mais do que jurisprudência, inclusive, para viabilizar a empresa, ou permitir à empresa que olhe o que tem naquele computador, faça uma perícia técnica naquele computador,
para ver se aquele funcionário tem aquelas condutas suspeitas. Você pode estar operando num computador funcional da sua empresa e a conversa, o seu chefe pode estar sabendo. Pode. Tecnicamente falando, do ponto de vista do perito, isso é perfeitamente possível. Obviamente, há algumas barreiras, barreiras legais. Mas eu não sou advogado, mas algumas barreiras legais, se aquele e-mail é teu pessoal, a empresa em tese não pode ter acesso, se aquela conta do WhatsApp é tua pessoal e não a da empresa. Então aí nesse sentido, veja, as empresas que querem ter o poder de fazer essa investigação precisam remover a expectativa de privacidade desses funcionários. Isso se faz através de termos, de mensagens, capacitação que se faz bastante para mostrar para eles, olha, esse é um recurso da empresa e se eu tiver que fazer alguma investigação, eu vou olhar aí o que você está fazendo nesse computador no dia a dia. Professor, para terminar, a polícia brasileira, os investigadores, os inspetores, o pessoal da Federal, o pessoal da Polícia Estadual, Polícia Civil, enfim, ela hoje, o senhor percebe se ela está capacitada para operar, para agir contra o crime cibernético? De uma forma geral, o Estado está sempre passo... Como prender um hacker? Atrás. A gente percebe que o Estado está sempre um passo atrás da iniciativa privada. Estão na frente, né? A iniciativa privada, né, principalmente quando contrata empresas especializadas, como a minha e tal, percebe-se que eles têm mais recursos, né, as empresas e tal. A Polícia Federal, ela está anos-luz à frente das polícias estaduais, e eu sou um grande fã do trabalho da Polícia Federal, porque eles têm aumentado e muito a sua capacidade em poder investigar um crime cibernético. A vítima sempre pode procurar uma empresa como a sua. Sim, com certeza. Porque, infelizmente, como as polícias estaduais não estão preparadas e não entendem muito bem, a própria polícia vai dizer, olha, não tenho o que fazer se você não me trouxer um relatório explicando direitinho o que foi que aconteceu. Tal qual acontece em outros casos, perceba, se morrer alguém dentro de uma empresa, o Estado vai mandar um perito lá para fazer a perícia. No caso de um crime informático, quase não existe a oportunidade, quase não vejo o tipo o Estado que vai mandar um perito dentro da empresa para fazer a perícia, ver o que aconteceu. Então só resta a empresa contrata uma empresa especializada ou treina os seus funcionários a fazer esse procedimento. E a gente vê que, aí veja, as empresas, as polícias, principalmente as estaduais, não estão capacitadas, estão muito longe de entender todo esse novo mundo. Os hackers estão sempre na frente, é aquilo que o senhor falou. O adversário... Veja, a economia do crime cibernético vai subtrair da economia legítima global um montante de 3 trilhões de dólares em 2020. Esse é um dado do Fórum Econômico Mundial. Em termos de mundo, em termos... Isso. O senhor tem uma ideia no Brasil? Eu acho que faria um cálculo aí por 2%. Só espionagem industrial, sabe? O que se procura também usar o hackeamento para você pressionar certas pessoas para te dar uma compensação pecuniária, de dinheiro em função disso. Ou fazer política. Ou para fazer política, principalmente fazer política no Brasil através de escuta telefônica está sendo uma questão muito corriqueira nos dias de hoje. Sim. Professor, muito obrigado pela sua presença. Uma grande honra, irmão. Obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos aqui no nosso RB Especial com o professor Domingos Montanaro, especialista em crime cibernético. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima sexta-feira.